nome de Jesus. Receba aí a palavra, e a palavra de Deus chegue aí às ovelhas do Senhor, rádios pelas redes, né? Obrigado, meu amado. Glórias a Deus pela sua vida. Obrigado aos meus cooperadores, a você que colabora de uma maneira ou de outra para que essa palavra chegue às pessoas. Isso que é prova de amor. Isso que é prova de amor. Eu estou falando do tema todos são chamados com um propósito. Eu acabei de ler aqui em Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5:9, ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para... Você sabe o que é destinar alguém? Destinar quer dizer, Deus, antes do mundo existir, preparou pessoas com um destino. Não é destino de casar com Maria, com Antônio, não é isso. Isso é besteira. Oh, você veio de Deus, eu casei com você porque destino, não nada... Deus não destinou nenhum homem para uma mulher, nenhuma mulher para outra. Está tudo aí, ó. Está tudo espalhado por aí. Isso aí, a escolha é um ato de sabedoria. É um ato de sabedoria, tá? Então, quando você pensa num destino, pensa num destino que Deus dá ao homem. Qual é o destino? Ou tu vais funcionar nesta terra como ovelha, ou tu vais funcionar nesta terra como cabrito. Só existe esses dois tipos de pessoas. Pastor, não tem um grupo que nem é ovelha nem cabrito, ele está no meio, sabe? Com o tempo ele vai ou vai para cá ou vai para lá. Não tem. Ou é ovelha ou é cabrito. Ou é justos ou é ímpio. Ou é trigo ou é joio. Ou é peixe bom ou peixe ruim, ou é santo ou é imundo, ou é vaso de honra ou é vaso de desonra, é árvore boa ou é árvore má, é vaso de ira ou é vaso de misericórdia. Então eu disse no culto da manhã, dentro do tema todos são chamados, que eu quero que você vá lá no Romanos 8, para você poder captar melhor o espírito da mensagem, né? Romanos 8, 28, 29 e 30, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu fiz uma ilustração, esmiucei a palavra chamado, quer dizer todos que foram convocados, todos que foram convidados, todos que foram escolhidos por Deus. Essa palavra chamado quer dizer escolhidos por Deus. Quem recebeu uma designação, ou seja, foram designados. Você está aqui, não é por sorte nem por azar. Você está aqui porque você foi designado por Deus. Você só congrega numa igreja que prega a Bíblia. Tem essa e porém, hein? Não é uma igreja que vai lá fazer corrente, faz corrente ali, faz corrente lá, faz corrente cá, faz corrente ali. Precisa viver de corrente em corrente. Já viu aqui? Já viu isso? Talvez um dia você já viveu assim também, de corrente em corrente. Mas hoje você entendeu que Deus tem um chamado para a tua vida. Deus te deu uma designação, ou seja, tu foi designado. Você tem um chamado para um destino. Guarde. Vem em Filipenses rápido, por favor. Eu disse nesta manhã, mas eu não li, eu quero ler. Filipenses 3, falando de destino, né? 17 ao 19, ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus, observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha aqui, e agora 19 diz o quê? O destino deles. Então,
Essa palavra chamado quer dizer, chamado quer dizer, você tem um destino. Mas o destino daqueles que são inimigos da cruz, o destino daqueles que têm como Deus, eles olham para cima assim, já viu ele? Deus, mas na realidade o Deus dele está aqui, é a barriga deles. Olha o que Paulo disse, 19: o destino deles é a perdição. O Deus deles, se você percebeu, o Deus aqui é com letra minúscula. O Deus deles é o que? O ventre. E a glória deles está onde? Na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, uma igreja que tem por primazia, ou seja, por objetivo número 1, as coisas terrenas, o final desta igreja é a perdição. Pastor, mas está na igreja? Claro que está na igreja. Jesus falou o que aqui em Mateus 7? O que Jesus falou em Mateus? Quem falou não foi eu, nem foi Paulo, foi Jesus. Mateus 7. Em diante. Entrai pela porta larga. Não, é a porta estreita, irmão. Entrai pela porta. O que é uma porta estreita, irmão? O que Jesus falou? Ele não está. Quando você lê porta, não, esquece aquilo ali, ó, não é aquilo ali. Essa palavra porta não quer dizer aquela porta ali. A porta estreita é a porta que se entra para Cristo pela palavra, porque nós lemos de manhã que muitos tropeçam na palavra. A porta estreita é aquela igreja que a palavra ela é prioridade, não é a corrente, não é o voto, mas é a palavra. E para entrar com a palavra, você tem que ser de Deus, porque a palavra, quando você vem ao culto, numa igreja que prega a palavra, muitas das vezes nós saímos daqui aborrecidos. Mas depois a gente para, a gente pensa assim: caramba, Deus me chamou a atenção mesmo. Aí nós entendemos que não é o pastor, que não é o pregador, que é Deus tratando pela palavra, falando assim: o caminho é estreito, amigão. Não é ver de qualquer jeito e fique do jeito que veio. O caminho é estreito. Tem que haver uma mudança, porque a porta estreita é a porta que é pela palavra. João falou isso também, João 10, falou: olha, muitos entram por outro caminho. Não é o pastor, é o salteador. Vamos aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para onde? Para a perdição. Eu estou na igreja para fazer uma corrente. Uma irmã saiu daqui quicando comigo aqui. Uma irmã não vou chamar de irmã, porque não conhece Deus, não tem que chamar de irmã, né? Uma pessoa que está numa igreja que só sabe fazer corrente, não sabe o que é Deus, não sabe o que é Deus, não sabe o que é falar o seu irmão em Cristo, não sabe. Então ela falou: eu estou aqui para fazer uma corrente de 7 terça-feira. Eu falei: irmã, que eu não faço corrente. Não volto mais aqui. Mas você fala o que aqui? Eu ensino a Bíblia. Bíblia? Não voltou mais. Porque ela quer o quê? Uma porta larga que conduz aonde? Perdição. Porque a porta estreita é a porta larga, é a porta espaçosa, é o caminho que conduz à perdição. E são quantos? São quantos? São muitos. Essa igreja é muito pequenininha, não tem ninguém. Se você quer uma porta larga, você pode procurar qualquer lugar aí que dá sabonete ungido. O cara está vendendo uma sementinha de feijão, né? O cara está vendendo uma sementinha de feijão aí, Valdomiro Santiago, estou falando que o jornal falou dele, né? Ele vai falar mais de novo, hein? Uma sementinha de feijão por R$1.000. R$1.000. E está assim, porque a porta que conduz à perdição, quantos que vão entrar
por ela? Muitos. Muitos, são muitos os que entram por ela. Porque é estreita, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida. Viu, amado? Por isso que não tem essa. Vamos lá, não, tem que botar lá fora, tá muita gente, pra rua, fecha. Irmão, um dia Deus vai levantar uma nação, um povo que vai querer a Bíblia. Deus vai levantar essa. Deus tem nessa cidade aqui, nessa Baixada Fluminense. Eu não acredito que não tenha um povo que vai amar só a Bíblia. Eu acredito que tem esse povo, eles estão escondidos por aí, estão pela rádio, estão aí, ó, escondidos por aí, mas eles vão aparecer. Vão aparecer. Então ele vai dizer, 14, porque estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz à vida. E quantos que entram por ele? São poucos. Os que acertam com ela. Porque se você vai num lugar, o pastor fala para o mentiroso, você não pode mais mentir, ele vai sair daqui quicando. Ele vai sair. Irmão, você tem que casar. Você está morando você tem que casar, rapaz. Você não pode viver assim, tem que casar. Você não pode roubar luz, não pode roubar água. Você é cristão, você tem que dar exemplo. Você tem que pagar passagem de ônibus, passagem de trem, você tem que dar exemplo. Não vou mais nessa igreja não alivia nada. Irmão, como é a porta? A porta ela é estreita, diga, estreita. E são quantos que entram por ela? Milhares? São poucos os que acertam com ela. 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm de caroço de feijão, que se vos apresentam disfarçados mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos, não é pela folha, hein? A árvore não conhece pela folha. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. No versículo 17, hein? Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Pronto. Um pregador não pode dizer uma coisa boa e depois dizer uma coisa ruim. Um pregador não pode dizer verdade um pouco aqui e mentira um pouco ali. Não pode, porque a árvore boa produz o quê? Frutos bons. E a árvore má? Então Deus qualifica os chamados. Ele chama árvore boa e árvore má. Agora, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu estou aqui nesta terra com que tipo de árvore você é? Você. Pastor, eu não sei. Eu sei que tipo de árvore eu sou. Quem tem que saber que tipo de árvore é você. Ninguém tem a capacidade de saber que tipo de árvore é você. Só você. Eu tenho uma metáfora que eu digo às vezes na minha mensagem. A gente pode enganar todo mundo, irmã Neuza. A gente só não pode enganar o homem do espelho. Você sabe quem é o homem do espelho? Tiago, bota lá no teu Instagram lá. Não pode enganar todo mundo, menos o homem do espelho. Você não pode enganar o homem. Você sabe quem é enganar o homem do espelho? Quando a gente vive de uma maneira e quando a gente olha para o espelho, o espelho fala para a gente assim, você é um cara de pau, hein? Você é mentiroso. Que mentiroso você é. Você disse isso. Eu te conheço, maluco. Você fala com você. Fala ou não fala? Quem é que fala com você mesmo? Fala ou não fala? Fala. A gente fala com a gente, amado. E às vezes quando nós nos comportamos diferente do que devemos nos comportar, eu fico com vergonha.
Eu falo, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz isso? Então vamos seguir. Versículo 18. Não pode a árvore produzir bons frutos, não pode a boa árvore produzir bons frutos, nem a árvore má pode produzir frutos bons. 19. Toda árvore que produz bom fruto, toda árvore que não produz bom fruto, o que acontece com ela? Ela é cortada. Por que às vezes pessoas que pareciam ser uma boa árvore e de repente você vê aquela árvore sendo tirada? Cadê aquela árvore? Não está mais, foi cortada. Por quê? Só servia para o passarinho dormir e fazer cocô em cima dela. Nunca deu nada. Mas tinha tantas flores, mas não passou das flores. Nunca produziu nada. Essas mensagens irritam a nossa vida carnal. Ela irrita, mano. Ela nos irrita. Então quando você pensa, que tipo de árvore eu sou? Eu fui colocado nesta terra para ser o quê? Eu sou o que eu apresento para os outros? Ou eu sou quando eu estou dentro de minha casa? Versículo 20. Assim pelos seus frutos conhecereis. 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem é que vai entrar então? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então quem é que vai voltar para a pátria celestial? Quem obedece? Quem obedece? A palavra. Não é quem diz Jesus é o Senhor somente? Não. Claro que não. É quem obedece a palavra. Ele, nem todos que diz Senhor, Senhor. 22. Muitos, não são poucos, muitos naquele dia hão de dizer-me. O que eles vão dizer? Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Estava ouvindo um irmão dizendo que era uma profecia. Ele falou assim: se eu não for Deus que estiver falando, que, sabe, eu não sei o que vai acontecer comigo. Ele já estava com medo de morrer, né? Ele já sabia que não era Deus que estava falando por ele. Ele estava lá: não sei, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, que seja o Senhor que esteja falando, que não seja eu. E era ele que estava falando, né? Aí fica jogando que é Deus que está falando. Então ele diz: porventura não temos nós profetizados em teu nome? Olha, Deus me falou isso, Deus está falando isso, Deus está falando aquilo. Em teu nome não expelimos os demônios. Demônio, senta, levanta. Tem igreja que faz o demônio de vir, parece até cachorrinho domesticado. Quem já viu? Quem já foi numa igreja que faz o demônio, parece um cachorrinho domesticado? Senta, cachorro, queda, demônio, levanta. Irmão, não, aquilo ali não tem nada a ver com. Se eles pegar um demônio de verdade, eles vão levar na cara, como levou os 7 filhos do sacerdote chamado César, porque eles não têm autoridade para expulsar, a não ser que ele não esteja expulsando, ele esteja só brincando com o demônio, igual o Pai de Santo faz com as entidades, né? Sai daqui, vai para ali, Mariazinha vai para lá, Zé Pelanca vai para cá, fica assim brincando. Não, porque não existe esses nomes, irmão, isso é invenção. Existem espíritos malignos. A palavra que a Bíblia diz é espíritos malignos. Esses nomes é inventado. Se a Bíblia não diz, eu só creio que está aqui. Se não está aqui, não interessa se não está aqui. Se não está aqui, pode passar por mim direto, que eu não quero nem saber. Então, muitos naqueles dias vão dizer: Senhor profetizando, Senhor profetizando, expelimos o demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Perguntando para Jesus. Então lhe direi explicitamente. O que ele vai ouvir? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Por que Jesus não conheceu? O que eles praticam? Eu nunca te conheci, porque vocês continuam a praticar a iniquidade. Vocês, mesmo depois de ter ouvido a verdade, continuam a praticar a iniquidade. Sabe por quê?
Porque vocês foram colocados por Deus para isto mesmo. Então vamos aí, nesses 15 minutos, vamos caminhar aonde nós paramos nesta manhã. Vamos lá. Nós paramos em Daniel. Agora nós vamos para Mateus. Já estamos aqui em Mateus. Vamos para Mateus 13, para você ver. 13, Mateus 13, 24. Olha aí. Mateus 13, 24. Mateus 13, 24 diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo, 13, 24. Conferir. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, retirou-se, e quando a erva cresceu, produziu o fruto, apareceu também quem? O joio está sempre do lado, mano. O joio está sempre do lado. Não olha para o lado não, mano. Não é do outro lado não. Não é do outro lado não olha não. Está aqui, né? 26. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. 27. Então vindo o servo do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas o servo lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Replicou-lhe ele: para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixa eu lhe falar aqui. Às vezes eu me poupo de falar algumas coisas aqui por causa do trigo. Por causa do trigo. Tem pessoas, pelas rádios, pela internet, que tem pessoas que são joios, mas eu sei que lá do outro lado também tem trigo. E ele falou: quer que eu arranque o joio? Não, porque quando você vai com uma palavra fora da hora, fora do tempo, porque a palavra no seu tempo ela é boa, mas ela fora do tempo ela causa desastre. Você sabe disso, que ela causa desastre. Então eu, não arranque não, deixa os dois. 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros. Você sabe quem será o ceifeiro? Você sabe quem será o ceifeiro? Quem será o ceifeiro? Os anjos. Ajuntai primeiro o joio e atai nos feixes. Você vê que ele diz, deixai crescer juntos até o tempo da colheita. E direi ao ceifeiro. Você sabe que os ceifeiros, quando vier, é os anjos que virão. Então você vê que ele está fazendo uma metáfora de planta, mas na realidade ele está tratando de pessoas. Ele fala: quem vai separar não é vocês, é o anjo, é os anjos que virão. Ele que vai separar. Graças a Deus que você foi colocado como trigo, amado. Graças a Deus. Você está protegido aqui no celeiro, hein? Você está protegido aqui no celeiro. No celeiro não molha, não apodrece a semente. O trigo está guardado no celeiro. E o joio? O joio está por aí, se apodrecendo. Olha aqui outra passagem. Aqui é trigo e joio. 13, 47 a 50. Agora vai falar de dois tipos de peixes. 13, Mateus 13, 47 ao versículo 50. O reino dos céus ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie, e quando já está cheia a rede,
os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons, põe no cesto, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então a gente não sabe. Só quem sabe, às vezes a gente se alia, se filia, se aliança até alguém, porque a pessoa esconde, né? Esconde a sua verdadeira índole, e a gente não fica assim, meu Deus, me mostra quem ele é. Porque quando você se aproxima de alguém, alguém se aproxima de você, você não fica olhando, meu Deus, me mostra quem é o Marco, me mostra quem é o Marco, me mostra quem é o Marco, você não fica, você recebe essa aproximação, e você abaixa a sua guarda, e você se envolve com essa aproximação, mas na realidade você não sabe quem é, a gente não sabe com quem nós estamos lidando. Como é que nós vamos saber? Só no futuro, porque a Bíblia diz que serão colocados no cesto os bons peixes, e os que não são bons joga fora. Não é isso que diz a parábola? Então, trigo, peixes. Romanos capítulo 9. Isto aqui é maravilhoso. Você entende quem é você, qual é o decreto de Deus sobre a tua vida. Romanos 9, Romanos capítulo 9. Olha o que está aqui, versículo 11 ao 13. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Para quê? Para quê? O propósito de Deus, diga assim, o propósito de Deus, está aqui, para que o propósito de quem? De Deus. Por isso que nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30, nós lemos daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o propósito de Deus, quer dizer, o desígnio de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus já fez. Então, quando ele diz, olha, não era nascido nenhum dos dois meninos, Jacó e Esaú, não eram nascidos, mas para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então aqui você vê as duas sementes sendo separadas no ventre, antes do ventre. Então você já veio aqui nesta terra antes do ventre, antes de você entrar no ventre de sua mãe, Deus te colocar no ventre de sua mãe, Deus já havia te separado como ovelha, como peixe bom, como trigo. Oh, eu digo amém. Eu sou muito grato a Deus. Olha aqui nesse capítulo de Romanos, capítulo 9, versículo 21. Olha o que ele diz: ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Deus é o oleiro, nós somos a massa. Pois não tem o oleiro direito sobre a massa? Claro, ele é o dono. Para que do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra. Ele fez isso, pastor? Fez. Nós lemos isto lá no... Não precisa ir lá não. Nós lemos isto em Abel e Caim. Saiu da mesma mãe. Ele fez Abel, ovelha. Caim, para cabrito. Ah, mas pastor, eu acho que se alguém evangelizasse Caim com mais carinho, sabe? Porque às vezes o senhor é muito duro, o senhor às vezes tem que pegar a pessoa no colo, pastor, dar papinha para ela, sabe?
não esquece o que ela está fazendo na carne, não se preocupa não, pastor, deixa ela, quem sabe que ela vai virar. Não vira, amado, cabrito não vira ovelha, não vira. Se Deus fez Abel e fez Caim para ser do maligno e Abel para ser de Deus, é coisa de Deus. Eu não posso discutir. Por isso que ele fala aqui no 21, ou não tem oleiro, Caim e Abel, massa, barriga da mãe, saíram lá de dentro do mesmo ventre, um joio, outro trigo, com a permissão de Deus. Tudo que acontece, tudo que vai acontecer, tudo que acontecerá, o que já aconteceu, o que vai estar acontecendo e o que acontecerá, tem a permissão de Deus. Nada foge do controle de Deus. Você é uma massa na mão do olheiro, você está sendo cuidada por ele. Versículo 22, Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade quem? Vasos de iras, que eles viraram vaso de ira. Deve ser, pastor, deve ter virado vaso de ira porque eles eram pobres, nasceram numa família pobre, tinha muita dificuldade. Não, amado. Os vasos de iras foram preparados para quê? Para perdição. Então tudo já está preparado. Você é ovelha, aprenda a viver como ovelha, viva como ovelha e trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, como ovelha. Então quando ele diz 23, a fim também que desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia. Então ele fala aqui de dois vasos, um vaso que ele chama de ira, e foi preparado para quê? Para perdição. Ele também tem um outro vaso que ele fala que são vasos que Deus derramou sobre eles misericórdia, que também foi preparado de antemão. Todos os dois vasos foram preparados, cada um com um propósito. Você sabe o que é a sua vida, você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, você sabe que você é de Deus. Tem que acertar algumas coisas? Claro que todos nós temos que acertar. Temos que fazer uma mudança radical? Temos que fazer uma mudança radical. E como vai ser isto, irmão? Isto vai acontecer por causa da palavra. Jesus chegou com os discípulos, queriam lavar os pés dos discípulos para mostrar a humildade, para mostrar que quem quer ser o primeiro seja o último, quem vai ser o último vai ser o primeiro. Aí foi lavar os pés, Pedro falou assim: não, o senhor não pode lavar os meus pés. Jesus falou: não, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dado a vocês. A única coisa que está suja é os pés. Vocês já estão limpos. Vocês já estão limpos, amados. Nós estamos limpos pela palavra. Então, pastor, nós temos agora 10 minutos. Tem um personagem aqui na Bíblia que diz que alguns estudiosos, teólogos, diz que ele era uma pessoa no meio do grupo dos discípulos, era uma pessoa que os discípulos zombavam muito dele. Então por isso que ele, para se vingar dos discípulos, traiu Jesus Cristo. Então diz aí algumas histórias, né, ferrapada, né, de alguns sábios na carne. Quem foi Judas? Vamos ver. João 6. João 6. João 6. (70 e 71) é o versículos. Dois últimos versículos do capítulo 6 de João. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Jesus perguntando para eles. Contudo,
Um de vós é o diabo. Referia-se ele a quem? A Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Ele traiu porque estudiosos dizem, porque ele era coitado, as pessoas zombavam dele, dizia, você anda roubando dinheiro aí, porque ele andava com a sacola, ele andava com a sacolinha, com ouro que recebia de oferta, né? Ele que andava, Jesus deixou na mão dele, ele roubava, então não sabia que ele roubava, então Jesus não poderia pegar uma tentação, porque você pegar dinheiro e dar para pessoas que você não conhece, é uma tentação. Então Jesus falou, eu vou deixar ele ser o que vai tomar conta de ele, se ele já é um da perdição, deixa ele roubar, porque ele já está mesmo perdido, então não vai ser acrescentado mais nada sobre ele, porque ele já está perdido mesmo. Então ele roubava, diz a palavra que ele roubava. Olha só outra palavra aqui, João 13, em respeito de Judas, porque muitos dizem aí que ele não teve oportunidade, não, Judas, não, na hora que estava se enforcando, ele se converteu, nada disso. João 13, 10, 11 e 18. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, o que ele disse? Nem todos estáis limpos, porque ele colocou no meio dos limpos, ele colocou quem ali? Um sujo, que era Judas. Versículo 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, antes, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então, ele falou, tem que se cumprir o que já foi dito antes sobre o traidor. João 17, para você saber que Deus que coloca isso, mas é Deus que coloca. Joio e trigo é coisa de Deus. João 17, 12. Vamos terminar. Diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então ele estava direcionando a Judas. Para você terminar comigo, você vai em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Estou estudando a Bíblia com você, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 23 ao versículo 25. Diz assim: então propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado Justus, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Olha aqui, até para colocar no lugar de Judas, tinha que ser alguém que Deus já havia escolhido. Agora, 25. Para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas
se transviou indo para o seu próprio lugar. Então, o que aconteceu com Judas não aconteceu por um acaso, aconteceu por decreto de Deus. Tudo tem o controle de Deus. Então, o nosso assunto de hoje: todos são chamados com um propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você foi colocado nesta terra para ser o quê? Que tipo de semente você é? Que tipo de árvore, que tipo de fruto você dá? Que tipo de peixe você é? Deus me fez para ser o quê? Então eu tenho que ser aquilo que Deus me chamou. É um chamado. Eu fui convocado, eu fui escolhido, eu fui convidado. Quem recebeu um desígnio, foi designado por Deus, um chamado para um destino. Você tem um chamado, você tem um destino. Pastor, mas tem gente que não vai para o mesmo lugar. Claro que não vai. Poxa, pastor, eu gostaria tanto que todos, eu também, amado, gostaria que no inferno só ficasse só Satanás. Mas só que ele vai ter companhia de muitas pessoas. Entendeu? Por quê? Porque Deus preparou isso e nós temos que aceitar o que Deus fez, o que Ele já fez. Tua oração, nem a minha oração, meu jejum, teu jejum, teu monte do cara no pó, não vai mudar o decreto de Deus. Assim falou o Senhor, assim nós representamos. Assim seja. Assim seja.